Olá, pessoal! Continuando a nossa aula sobre arados, vou compartilhar a tela com vocês. Foi essa a nossa última imagem, né, do vídeo anterior, falando do nivelamento da regulagem do arado. Então, o nivelamento longitudinal, o que ele é? É no sentido do comprimento. Então, o terceiro braço, né, o terceiro ponto, quanto mais comprimido ele estiver, mais baixa ficará a parte traseira do arado, né? Então, se a parte traseira está mais baixa, então aqui, vamos pegar aqui essa imagem. Se a parte traseira está mais baixa, então é maior aqui a penetração, né, do arado. E se tiver mais curto, né, maior a penetração dos discos dianteiros. Então, como eu falei aqui, né, se tiver feita aqui pelo terceiro ponto, como vocês deviam estar vendo aqui. Então, se tiver mais baixo aqui atrás, né, maior vai ser a penetração dele na traseira. Se for ao contrário, aqui os dianteiros que estarão com maior penetração. E nenhuma dessas duas situações é interessante. Então, para que os discos trabalhem na mesma profundidade, é necessário que o arado mantenha nivelado no sentido do seu maior comprimento, né? Então, ele tem que estar nivelado longitudinalmente. Já o nivelamento transversal é no sentido da largura. Então, quanto maior ou menor o comprimento do braço direito, né, da manivela niveladora, é ali que eu vou fazer essa regulagem. No sentido da largura, eu tenho que manter o nível dele também. A regulagem da profundidade de trabalho, então, é controlada pelo sistema hidráulico do trator, né, a alavanca de profundidade, pelo ângulo do disco e pela roda guia. Então, vamos ver como é que é feito isso. Então, nós temos dois ângulos no disco. O horizontal, que é em relação à tração, e o vertical, que é em relação à penetração dele no solo. O ângulo de deslocamento na horizontal, né, que é o ângulo de corte, ele varia ali na direção do deslocamento entre 42 e 45 graus, às vezes um pouco mais. E essa angulação do disco é interessante, porque quanto mais aberto estiver o disco, maior será a largura de corte que ele vai conseguir pegar. E também menor será o tombamento da leiva. Quanto menor o ângulo, maior a rotação será a rotação do disco e mais fácil ele vai tombar a leiva. E o ângulo vertical do disco, então, né, o ângulo de penetração, ele faz com o plano que contém o bordo liso, né, entre 15 e 25 graus, o ângulo vertical. E melhora o tombamento da leiva e aumenta, né, é maior ali a penetração. Então, nós usamos ângulos menores, em torno de 15 graus, para solos mais duros, porque a componente de penetração é maior, então o disco consegue penetrar mais no solo, aprofundar mais, e usamos ângulos maiores para quando eu tenho solos mais leves. Aqui vocês observam a vista de cima, aqui está o ângulo, né, de 45 e de 50 graus, por exemplo, que seria a variação desse ângulo em relação à tração. Quanto menos inclinado ele estiver, menor será a largura de corte dele e mais será a capacidade dele de tombar o solo. Nessa outra imagem aqui, a gente vê também os ângulos verticais, inclusive aqui é onde regula na coluna, entre a coluna e o cubo do disco. Tem 3 posições para a gente colocar esse disco. Mais em pé, mais inclinado e uma posição intermediária. Na posição mais em pé, seria para fazermos trabalhos em solos mais duros, argilosos. Na intermediária, solos de textura média. E na posição 1, solos arenosos, que são mais fáceis de serem cortados e exigem menor força de penetração. E aqui, mais uma vez, só exemplificando como seria o ângulo horizontal. Então, de uma forma extrema, né, esse ângulo mais em pé seria como se você estivesse fazendo um risco, né, nesse solo.
E a posição mais deitada é onde você pegaria ali a maior quantidade de solo para inverter, né? A penetração é maior e o tamanho da leiva depois invertida é maior. Então, aqui, mostrando mais uma vez, os ângulos 1, 2 e 3, né? Como que faz a regulagem aqui entre o cubo e a coluna. E ele definiu aqui um 22 graus, né, na vertical, o 2, 18 e o 3 no 15 graus. Então, isso depende também do implemento e do fabricante. Depois nós temos o eixo transversal, que é aquele que liga os dois pontos da barra do sistema hidráulico de 3 pontos. Então, a rotação do eixo e variação do posicionamento dos pinos inferiores possibilitam maior ou menor inclinação do corpo, né? A variação na largura de corte. Então, esse eixo, ele permite fazer com que todo o arado fique menos ou mais inclinado em relação à tração, porque essa barra transversal, ela é uma barra que não é alinhada. Os pinos são desalinhados, então forma uma espécie de alavanca. E quando eu giro esse pino, na hora de engatar no sistema hidráulico de 3 pontos do trator, todo o arado pode ficar mais ou menos inclinado em relação à tração. Além disso, vocês podem observar que tem aqui, ó, parafusos que prendem o arado, o chassi do arado, a essa barra. Então, eu consigo deslocar todo o arado mais para a esquerda ou mais para a direita, dependendo da necessidade de fazer aquele ajuste do primeiro disco do arado coincidir com a face interna do pneu do trator. Então, além do ajuste da bitola, eu consigo também ajustar o arado de tal forma que o primeiro disco que será colocado aqui, ele consiga trabalhar faceando o lado interno da roda do trator. E, consequentemente, tendo a mesma faixa de corte, a mesma largura de corte que os demais discos do arado. Com relação à angulação, temos aqui também 3 posições, 1, 2 e 3, que seria o ângulo do arado mais fechado, intermediário e mais aberto. Então, aqui eu altero o ângulo inteiro do arado. É o que vocês estão vendo aqui, a posição 1, 2 e 3. Então, temos aqui na posição 1 o arado mais aberto, posição 2 uma posição intermediária e na posição 3 ele mais fechado. Então, aqui é a largura dele, né, do corte que ele vai fazer, corte total. O deslocamento, como eu falei, ele se dá soltando os parafusos que prendem o chassi do arado a essa barra transversal. E o giro também se dá baseado naqueles pontos que nós mostramos no outro slide. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que existe uma linha de tração, uma força produzindo uma tração e o arado produzindo uma resistência à tração. A combinação dessas duas forças, da força resultante de tração e da força resultante de resistência do solo e do arado contra o movimento do trator, tem que se alinhar. Elas vão se alinhar. Elas precisam se alinhar dentro do suco de aeração, porque se ela for se alinhar, o trator tiver que sair fora do suco de aeração, então eu não consigo fazer a aeração. Observe que nessa condição, a resultante de resistência do arado está alinhada, né, com a resultante do trator. Neste caso aqui não está alinhada. A resultante de resistência está aqui e a resultante de tração do trator está à esquerda. Então, nesse caso, acontece que o trator vai deslocar e vai sair de dentro do suco de trabalho e o operador não vai conseguir fazer a aração de forma adequada. O contrário também pode acontecer. Essa linha de tração pode estar do outro lado de cá. Quando essa linha de tração está nesse sentido e a resultante está nesse sentido, o que vai acontecer? O trator vai tender a sair para a esquerda. Quando acontece o contrário, o trator vai tender a sair para a direita. Para eu resolver esse problema, eu tenho que trabalhar com a roda estabilizadora. Porque a roda estabilizadora, além de regular a profundidade de penetração do disco, ela também regula o alinhamento do conjunto trator-arado. Ela serve como leme, porque ela absorve os esforços laterais. Tem aqui, ó, esse esforço lateral é absorvido pela roda guia. Então, aqui está a roda guia. Observe que a roda guia,
Ela tem um eixo e esse eixo ele é inclinado, ele não é reto. Então, de acordo com a posição que eu coloco esse eixo, que eu travo esse eixo nesse suporte, a roda guia vai ficar com uma inclinação diferente. Se eu giro essa peça no sentido anti-horário, a roda guia vai ficar mais em pé. Se eu giro essa peça no sentido horário, a roda guia vai ficar mais deitada. Quando a roda guia está mais deitada, ela tende a puxar a frente do trator para a direita. Quando a roda guia está mais em pé, ela diminui essa resultante. Então, o trator tende a ir mais para a esquerda. É assim que eu consigo ir ajustando até que o trator consiga trabalhar dentro do sulco e a resultante de força do trator esteja alinhada com a resultante de resistência do arado. Girou no sentido anti-horário, a roda guia fica mais em pé. Girou no sentido horário, a roda guia tende a ficar mais inclinada, a tendência da frente do trator ir para a direita. E a profundidade de trabalho? A profundidade de trabalho é regulada aqui na roda guia pela mola. Então, o que eu estava dizendo é exatamente isso aqui. O movimento anti-horário, né, aumenta o ângulo de inclinação e aí a largura de corte e vice-versa. Para regular a profundidade de trabalho, eu tenho que mexer na mola. Para solos arenosos, a mola deve permanecer mais apertada, porque mais apertada ela não permite que o arado desça. Quando o solo é mais argiloso, eu diminuo a pressão, a mola fica mais frouxa e permite que o arado desça. Eu vou apertar ou afrouxar essa mola através de um pino, uma porca e uma contraporca que tem aqui. Quando eu deixo essa mola solta, o que acontece? A roda apoia no fundo do sulco e o arado fica flexível. Então, quando o disco puxa para baixo, ele desce, até a mola não permite mais ele descer. Ela vai sendo comprimida até o momento que ela não permite mais que o disco desça. Agora, se eu já deixo ela apertada, então o arado não tem flexibilidade para baixo e para cima. Então, a hora que a roda guia encostou no fundo do sulco, ela não permite mais que o disco penetre no solo, não vai além daquilo ali. Para solos macios, a sola fica mais apertada. Para solos mais duros, a mola fica mais afrouxada. E a gente vai ajustando até achar a posição correta para aquela condição de trabalho que a gente tem naquele momento. Para encerrar a parte de arado e de disco, vamos falar sobre os sistemas de aração. Quando o terreno é plano ou o declive é pouco acentuado, a gente pode falar, né, fazer o trabalho abrindo o quadro ou aração de dentro para fora, ou fechando o quadro, que é de fora para dentro. A diferença aqui é que quando eu estou abrindo o quadro, eu vou fazer 2 sulcos no centro, e aí então vai ficar um camaleão no centro da área, e aí eu vou caminhando para a esquerda e vou caminhando para a direita, sempre o sulco vai ficando para fora, ou tampando o sulco anterior e abrindo o novo. E dessa forma, então, quando eu chegar no talhão, no final do lado direito, no final do lado esquerdo, eu vou ter 2 sulcos. E no centro da área, eu vou ter um camaleão. Quando eu vou fechando o quadro, né, fica 2 camaleões pequenos nas laterais do talhão, e conforme eu vou fechando o quadro, acaba ficando um sulco no meio da área. Quando a gente faz arações sucessivas, é recomendável que em um ano a gente abra o quadro, deixando um camaleão no centro da área, e no outro ano a gente começa de fora para dentro, fechando o quadro, e aí a gente tampa esse sulco, esse camaleão que ficou. Em ambientes que tem terraços, ou seja, curva de nível, o terraço tem um canal e um camaleão. Então, a ideia é que, com a aração, fazer a manutenção do canal e do camaleão. Então, eu não posso jogar terra para dentro do canal, né? Eu tenho que jogar terra sempre para cima e manter o canal limpo. E na hora que eu termino a aração, no terraço de cima, eu vou jogar o solo em cima do camaleão, reforçando o camaleão. Nas áreas entre os terraços, então a gente faz a aração normal. Depois, nós temos outro tipo de aração, que é chamada de contorno, onde temos limitação de área.
só é possível fazer esse tipo de aração em talhões grandes. Quando a gente tem talhões grandes, talhões de 10, 20 ou mais hectares, e eles são relativamente regulares, então eu consigo fazer aração em contorno. Ou seja, eu caminho sempre fazendo o quadro, abrindo ou fechando o quadro, mas sempre em contorno, de fora para dentro ou de dentro para fora. Existe ainda uma outra finalidade do arado, que não seria de preparar solo, mas apenas de marcar as curvas de níveis onde serão feitos os terraços. É como se fosse um riscador. Então, a gente deixa apenas o último disco trabalhando no solo e a gente vai marcando, vai passando com o trator e o arado aonde estão as estacas da marcação de nível no terreno, para depois vir e construir o terraço. Eu não sei se vocês vão ver essa parte de terraço em alguma outra disciplina, mas a gente vai ver em mecanização. Então, aqui a gente finaliza a parte de arado de disco.